estava falando com a Patrícia aqui que esse deveria ter sido o segundo estudo hoje, né? Devia ter sido inverter, né? Mas, vamos lá. Então, eu estou aqui hoje, depois de muito tempo, para falar, eu vou falar por que eu escolhi esse tema aqui. Há uns tempos para trás, quando a gente começa, decide a agenda, né? Eu estava na internet lendo as boas notícias e as notícias necessárias, e aí meu astral caiu um pouco. Juro para vocês que caiu. Aí eu fiquei assim, coisa e tal, e já estava quase na hora de dormir. Falei assim, bom, vou desligar isso e vou fazer as minhas leituras necessárias, né? Porque a gente descobre que hoje, para poder dormir, nos termos tranquilidade, serenidade, tem que fazer a preparação, não tem jeito. Aí eu peguei esse livro aqui, ele é um livro que meu colega me indicou, ele consolida nos livros, né, espíritas, Via de Luz, todo o Evangelho de João. Então tudo que fala de João está concentrado aqui. E algumas partes têm algumas explicações. O Evangelho por Emmanuel, aí vem de João, Mateus, é muito bacana. Você conhece, né? Pois é. A Patrícia, bacana demais. Então aí eu peguei esse livro, li, coisa e tal, e aí a primeira coisa que cai para mim é justamente esse. Levantai os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para ser. Puxa vida. Levanta o olho, né? Tira da vida comum, né? Vamos sair para o que interessa mesmo. Aí eu li, coisa e tal, tá bom. E fui dormir. E aí falei assim, olha, se isso hoje veio para mim, eu quero compartilhar. Então eu fui pesquisar onde que João 4,35 estava, né? Onde que ele estava ali. Então, para frente, a gente vai ver o que traz. E eu vejo assim que o Evangelho, na verdade, a gente tem falado muitos assuntos, né, fora disso, mas assim, eu vejo que para mim, eu sinto necessidade de cuidar, tratar o Evangelho, porque a cada versículo, a cada coisa eu vejo a continuidade, o aprendizado que isso traz para mim, e eu vejo que eu conheço muito pouco ainda. Então tá, esse aqui eu tirei da Gênesis, eu fiz um Frankenstein nesse estudo, para falar a verdade para vocês, porque eu fui na internet, eu busquei no Evangelho, eu busquei e assim, e como eu sempre falo, o Evangelho ele tem muitas traduções, então se a gente pega cada autor, tem uma diferença. Aí, e a Gênesis eu já vinha lendo há muito tempo, é um livro assim que eu adoro, e o que eu vou falar da Gênesis, vocês vão surpreender o ano que foi publicado esse livro. Vamos lá. Então, trouxe uma mensagem aqui que eu sempre gosto de trazer, uma mensagem para a gente ouvir. E, por favor, se eu estiver falando muito depressa, me freiam, porque eu estou nesse aprendizado. Então, vamos lá. Vamos começar, eu vou do 27 ao 38, eu acho, mas eu vou falar especificamente de um, tá bom? A gente vai dar uma passada, mas eu quero tratar de um. Quem quiser começar a ler, pode ler aí. Nisto chegaram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, lhe perguntou: que procuras ou que falas com ela? A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde ver um homem que contou tudo o que fiz. Será este, porventura, Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com ele. Entretanto, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Mas ele lhes respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vós não sabeis. Os discípulos, pois, diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: Meu alimento é fazer eu a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a ceifa? Pois eu vos digo, levantai vossos olhos e contemplai estes campos, que já estão brancos para a ceifa. O ceifador recebe salário e ajunta fruto para a vida imanente, a fim de que ambos, ele e o semeador, juntamente se regozijem.
porque nisso é o verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a colher aquilo em que não tendes trabalhado. Outros trabalharam e vós entrastes em seu trabalho. Então, qual que é o contexto disso aqui? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Se a gente lembrar, nesse momento, Jesus estava conversando com a mulher samaritana, né? Ele estava lá no poço, onde ele senta, e também tem um estudo profundo sobre ele com a mulher samaritana. E isso acontece logo em seguida. Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho, no 4:25, a mulher fala assim, o versículo fala assim: a mulher lhe diz, eu sei que vem o Messias, chamado Cristo. E aí Jesus responde, Jesus lhe diz, sou eu que ele fala, né? Então Jesus se apresenta, por isso que ele começa no 27 daquele jeito. Então, esses versículos, a gente tem vários, vamos dizer assim, vários pontos que a gente pode tratar, né? A gente tem a semeadura, a gente tem a colheita, tem a ceifa, a gente tem os 4 meses, que o pastorino gosta muito de números, ele trata isso muito bem. A gente tem aqui a própria condição dos discípulos que ainda não estavam tão prontos para entender o que Jesus trouxe para a gente. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui, e qualquer dúvida ou qualquer comentário, sintam-se à vontade, tá bom? Eu espero que assim, com a energia, com o lindo trabalho do Lázaro, né, a gente está mais assim, concentrado. Então vamos lá. Então o que é semeadura? A gente percebe, né, que Jesus, na hora que ele está sentado ali, conversando com aquela mulher, ele traz novamente a ação dele como semeador. Ele não importa o local. E a gente vê diversos estudos, diversas parábolas dentro do Evangelho, essa ação de Jesus. Ele é o semeador. Ele está naquele momento, ele planta dentro do coração daquela mulher, ele dá certeza para aquela mulher que ele é o Cristo. E ela descobre muito mais do que ele é o Cristo, ela descobre esse Cristo interno dela, né? Porque quando ela entende que ele é o verdadeiro Messias, é o que estava prometido vir, ela se descobre, ela se torna feliz, ela faz uma ação feliz, né? E aí eu também trouxe para a gente que Samaria, em hebraico, significa vigilância. E que a gente vai ver para frente que Jesus fala muito sobre isso. Ele quer despertar os discípulos para essa vigilância e para essa abertura do coração. Tá? Então, o que ela faz? Quando nesse momento ela ouve essa palavra, né, de Jesus, que ele fala que sou eu, e ela acredita, e ela traz isso para dentro dela, porque, como ele fala aqui, muito mais da questão da evangelização, né, que não importa, mas é o que eu trago para dentro de mim, o que eu sinto, e o que vem de fora e o que reflete dentro de mim, e o que traz para fora de mim novamente, é o que importa, não é o evangelizar. É o que aquilo toca dentro de mim. Isso é um dos, vamos dizer, das condições desses versículos, né? Então ela se torna tão feliz, ela reconhece isso. Tem até um estudo, o pastorino fala que ela sai correndo e fala que ela foi contar que ele sabia tudo sobre ela. Ele fala assim, coisa de mulher, né, gente? Tu exagera, coisa de mulher. Então, que ela realmente, aí ela abandona, né, aquele vaso, aquele canto, ela está com ele, segurando lá, buscando, pegando a água, e ela crê, ela confia, ela se enche de felicidade e ela descobre esse Cristo, indiferente dele estar presente ali, ela traz para dentro dele. E ela corre para contar para todos isso. Então, quando ela está indo lá contar para todos o que aconteceu, o que ela sentiu naquele momento, aí ela traz todos os seus conterrâneos, ela busca todos e conta para eles o que ela entendeu, o que ela sentiu. E nesse momento, aí eu dei uma pulada boa aqui, porque eles vêm também para junto do Cristo, aquele povo de Samaria também vem, e aí Jesus conversa com eles, ele recebe um convite de permanecer lá, e depois eles falam para ela que, na verdade, eles não precisavam mais de crer nela só, porque eles já acreditavam naquilo que já tinha acontecido.
Por isso que ela fala, olha, que ele fala assim, não precisamos mais do seu testemunho, porque nós sentimos e cremos isso. Então, essa mulher, ela representa uma boa semeadura e aí, vamos dizer, num lugar onde muitos, né, porque era um povo que não acreditava, né, era contrário àquilo que a gente vai ver para frente. Então, esse é o primeiro passo. E a gente percebe que esse estudo sobre a mulher samaritana, ele é tão rico, porque cada coisa ele pode trazer um entendimento para a gente. E aí o pastorino discorre bem mais. Vamos lá. Aí, o que acontece? Nesse interim que essa mulher samaritana está indo lá buscar e contar essa novidade que ela descobriu, que ela sentiu, os discípulos que tinham ido na cidade, né, comprar comida, pegar comida, eles voltam. Então eles pegam e falam com Jesus. Eu não vou ficar voltando os versículos não, tá, gente? Qualquer coisa, se alguém precisar, por favor, pode falar que eu volto. Eles voltam da cidade e falam com Jesus, Rabi, come. Então, só que Jesus responde para eles e fala assim, ele quer água. Quando ele está lá, no momento que ele está conversando com a mulher lá, samaritana, ele pede água, a gente vê isso. E ele fala da água viva, que ela é muito mais do que uma água, que é como um alimento para o corpo, né? E a mesma analogia ele faz com os discípulos em relação à comida. Por quê? Ele se recusa a comer. Então, os discípulos, né, que estavam com ele, que são só 5, né, a gente vai falar quem está, ele não entende, eles não entendem, mas espera aí, se Jesus não quer comer, por quê? Alguém deu comida para ele? Alguém ofereceu comida para ele? Eles pensam nessa forma. É coisa bem humana, né? A gente pensar nisso, não quer comer. Então, eles descobrem que, na verdade, Jesus já não tinha aquela fome física mais, né? Aquele vazio, ele não tinha. Assim, pode ser, mas lembrar que o Evangelho é simbólico, né, gente? Eu acho que Jesus ainda tinha que alimentar alguma coisa, mas não na necessidade tão humana como ele pensava para a gente. Mas, nessa simbologia que ele usa, ele fala que naquele momento ele estava tão preenchido por aquela mulher ter reconhecido ele como um verdadeiro Messias e ter preenchido muito mais dentro dela aquela felicidade de conhecê-lo, que ele vamos dizer, se ele sacia desse amor, né? Esse amor aqui que preenche ele naquele momento. E realmente a gente percebe, quando a gente está feliz, a gente não quer comer muito não. O amor realmente dá uma sociedade. Então, e aí a gente pulando as coisas assim, eu não foi. Então aquela satisfação expande e penetra todos os seus corpos e ele não sente essa necessidade de comer. Mas aquilo fica matutando na cabeça dos discípulos, porque peraí, ele não comeu, eles já estavam numa longa caminhada, eles vão na cidade e Jesus não quer alimentar, então alguma coisa. Então ele fala aqui, o alimento principal é do Espírito, e ele fala para os discípulos, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Então eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, nesse momento, os discípulos ficam assim, não compreendem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os discípulos. Então, os discípulos se admiram em ver falar com mulher. Isso né? Eles ficam admirados, eles ficam espantados, mas eles não questionam Jesus sobre aquela conversa. Em momento nenhum eles questionam sobre o que eles estavam falando. E o pastorino diz que quem estava com Jesus é Pedro, André, João, Natanael e Filipe. Ou seja, ainda não era vamos dizer, os apóstolos todos, né, os evangelistas, não estavam todos aí. Então, ainda não era formado o grupo, vamos dizer, que seriam os discípulos de verdade de Jesus. Eles eram todos ainda, vamos dizer assim, acompanhavam Jesus, participavam de tudo, mas Jesus ainda não tinha formado esse grupo que ele vem a formar mais tarde, tá? E que a gente tem que reconhecer que os discípulos ainda não eram espíritos muito adiantados. Eles realmente
eles questionam Jesus em muitos aspectos, eles também estavam no aprendizado ainda, eles têm um longo caminho ainda que a gente vai vendo ao longo do Evangelho a trajetória de cada um, né, o aprendizado. E aí a gente até no Jesus no Lar vê o tanto dos questionamentos, né, tão humanos que eles fazem. Então Jesus se propõe a trabalhar com eles. O Pastorino fala o seguinte, que eles representam aqueles que ainda estão apegados à personalidade, mas estão se preparando, porque se eles estão caminhando com Jesus, eles estão de coração aberto, prontos para fazer essa jornada, né, para esse aprendizado, por isso. E que estão no ponto evolutivo, eles já saem daquela animalidade que eles têm e já reconhecem o que ele chama de individualidade. Lembrar, gente, que isso é uma linguagem do pastorinho, tá? Vamos lembrar que aqui eu estou trazendo hoje só o pastorinho, não trago nenhum outro autor, porque as interpretações são diferentes. Se você pegarem outras religiões, tem interpretações super bacanas também, mas a proposta aqui é trazer o pastorinho. E ele trata isso como individualidade, quando você vai se voltando para você, vai buscando sua busca, seu eu interno, seu eu superior, seja o que for que a gente estiver tratando, né? Porque hoje tem diversos nomes, você lê várias literaturas e trata de cada um de um jeito, mas a gente aqui trata do eu profundo. Se a gente está tratando isso, ele trata como individualidade aqui. Ele trata personalidade e individualidade. Bom? Então, ele fala que os discípulos ainda estavam nesse caminho. Eles estavam buscando a individualidade deles no aprendizado. Então, como aqui eu trouxe, aí a gente parte para o estudo mesmo. Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Então, como a gente conhece, pessoas sempre, né? Tem o semeador e tem aqueles que são contratados para colher, né? Para a ceifa. Então, e nessa mensagem aqui está muito bonito. Quando Jesus fala, levantai os olhos, o que ele quer dizer? Os nossos olhos, né, como se diz aqui embaixo, ele tem relação com o coração. Ele está ali. Então, ele tem invertido essa pergunta, né? Onde que estão os seus olhos? Onde que está o seu coração? O que você está buscando? O que você está olhando? Onde que você está focando? Aí, nessa hora, eu vi que eu estava assim, tão para as coisas terrenas, naquele momento, quando eu vi a internet, eu falei, não tem nada demais, tá, gente? Para mim é super normal, tudo. O que eu não posso deixar é abater pelas más notícias, nem se abater demais e compreender que isso está tudo certo. É difícil essa compreensão para a gente, para mim. Está tudo certo no momento certo. Por isso que eu quis buscar a Gênesis. Está tudo no momento certo. Não tenho nada contra a internet, leio, gosto, uso, faço bom uso, mas também, às vezes, é como se lesse o jornal antigamente, né? Então, dá tristeza em alguns momentos. Aí eu olhei e falei assim, realmente, eu estou olhando só essas notícias ruins para o lado terreno. Eu não estou vendo a questão que a gente tem buscado de perguntar o que está acontecendo de verdade, o que está por trás disso ali. Nada no universo está fora do contexto. Nada acontece por acaso. Nada está fora do lugar, né? Então, esses dias eu estava fazendo essa discussão, né, sobre as notícias, as más notícias que a gente, né, lê e vê, é o que nos chega. Mas tem tanta coisa boa também acontecendo, né, assim, tantas ONGs, tantos movimentos, iniciativas acontecendo, só que isso não vende. Então, as mídias, né, pelo menos as mais notórias no país, acabam trazendo essas notícias ruins que são vendáveis. Mas tem muita coisa boa acontecendo também. E aí eu acho que quando você trouxe isso, é um exercício diário que eu faço, assim, ok, tem isso, mas assim, onde que estão as boas notícias também? Porque elas existem. E tem muita gente fazendo bem, muita gente plantando e semeando bem. Isso é tão importante falar, porque eu tenho muitos amigos
que não frequentam, às vezes, nenhuma casa espírita, não tem nenhuma, mas tem tantos movimentos que são maravilhosos. Tem casas, a minha colega me falou de uma casa que tem aqui na Serra, um negócio super bacana, um trabalho, e a gente vai descobrindo, e as pessoas vão falando pra gente, e realmente existe uma rede hoje que está se preocupando muito mais com a sua espiritualidade, em apoiar as pessoas, estar com o outro, trazer para o outro algo bom, chamar o outro para, né, algo para fazer alguma coisa nas noites, alguma coisa boa. Realmente tem um movimento muito grande. E eu tenho conversado com muitos movimentos, assim, são trabalhos maravilhosos que eu fico assim, gente, realmente a gente não precisa de frequentar nenhuma religião se não quiser, se tiver o coração na busca nesse caminho mesmo, né? E eu acho que eles trazem muito o evangelho. Eu acho que a gente que está buscando, né, que está nessa busca, que está numa casa como Ismael, eu acho que a gente, pelo menos eu penso de mim, assim, que eu tenho o dever de semear esse otimismo. Porque se você conversa numa turma de amigos, as pessoas falam, mas só tem coisa ruim, só acontece coisa ruim. E aí, assim, eu fico uma chata otimista, assim, mas eu tenho feito esse exercício, porque isso a mim também faz bem. Eu acho que a gente precisa de mais otimistas. Eu tenho usado uma técnica muito de desviar os assuntos, tá? Porque é justamente, às vezes você não consegue, e quando eu estou no grupo, aí assim, conversando entre amigos, eu desvio o assunto. Ou isso. Aí, né? porque senão a gente também não consegue doutrinar, e não é o propósito da gente doutrinar, né? Mas a gente pode, eu mudo de assunto e falo assim, não, aqui não sei o que, não alguma coisa, sabe? Porque, assim, a gente está vivendo um momento controverso. Hora está aqui, hora está aqui. É uma confusão. Se você se deixar bater, realmente você vai para onde eu fiquei naquela noite e só dei uma melhorada quando eu fui despertada. Porque se eu tivesse ido dormir com aquilo, eu realmente não ia ter uma noite muito boa, né? Mas nos exercícios, como você está falando na casa de Ismael, trazer isso tudo e a sustentação do grupo, que é onde a gente se propôs estar juntos, né? Pode ser em qualquer casa, em qualquer lugar, aí ele sustenta muita gente mesmo. Gente, eu vou falar a verdade, tem que ter 15 anos que eu estou aqui, então se eu não aprendi nada, eu desisto. eu jubilei já, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, foi ele. Você está falando sobre a Patrícia falando sobre notícias boas que ainda tem. Hoje eu li uma notícia que eu achei tão interessante. Nossa, que bom, tá que aquela escritora dos livros do Harry Potter, ela é bilionária, né? E que eles falaram que ela saiu da lista dos bilionários porque ela tem feito doações milionárias para instituições. Eu achei isso super bacana. Eu achei uma boa, gostei de ter lido isso, achei isso bacana. É ele, não. Entende? Com referência a essa passagem aí, como a Patrícia está falando, a imprensa, os homens, de uma maneira geral, olham com esses olhos que Jesus disse, são cegos guiando cegos. Então são olhos que não veem. Agora, quando essas coisas boas são vistas com o olho do Espírito, é o olho do Espírito que só vê coisas boas, que você vê essas ONGs que trabalham para o bem. Quando nós vemos essas que só buscam dinheiro, ganância, egoísmo, é esses olhos nossos aqui materiais, de egoísmo, de ir atrás de dinheiro, de maledicência. Agora, o olho do Espírito é esse que vê as boas coisas. Essa é a diferença, é o que ele está explicando. Os olhos têm relação com o coração. Aonde está o meu coração? O que meu coração está se propondo, né? Essa é a diferença. Por isso ele disse lá atrás, terão olhos e não vão lhe ver. Tem olhos e não lhe veem. Porque ele não adianta, se você não olhar com o olho do Espírito, você não consegue ver o Cristo. É muito aprendizado, muito caminho que a gente tem que ter, né? Muito apoio, porque é esse olhar que a gente está buscando aqui mesmo. E aí quando ele fala, erguei os olhos e contemplai os campos, aí o pastorino faz uma analogia com as almas que já estão brancas e puras para poderem serem, vamos dizer, colhidas, ceifadas, né? E vamos dizer, gente, que o português, as palavras têm vários significados, né? Ceifar, você vai lá, tem várias coisas. Então, a gente está trazendo aqui hoje o sentido de colheita, né? De coisa boa, vamos dizer desse jeito.
o que vier. Então, o que eu achei tão importante aqui? Ergue os olhos para olhar firmemente, poder ver e discernir. Porque o Evangelho, ele traz para a gente esse sentido, para mim principalmente, que eu possa ver, mas eu tenho também que discernir. Eu não posso simplesmente seguir a cabeça de ninguém. Eu não posso ouvir alguma coisa, ler alguma coisa e aceitar aquilo como verdade se aquilo não traz para mim a minha verdade, né? Então também, por isso que eu quis colocar essa frase aqui, o tanto que é importante. E aí, com relação ao coração, como o Lázaro disse, ele está no nosso coração. Onde que meu coração está? Onde que meus olhos? E aí tem aquele velho ditado: se o coração, né, se os olhos não veem, o coração não sente. Ele é muito real para a vida da gente. Vamos lá. Então, quando ele fala, levantai os olhos, onde que seus olhos estão? Onde que seu coração está buscando? O que você quer de verdade? A gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para frente, a gente vai olhar errado, mas vai consertar e vai em busca disso. Então, vós dizeis ainda 4 meses para a colheita. Como eu disse, o pastorino gosta muito de números, né? Ele trata os números de uma maneira muito bacana, se a gente ver lá. E ele diz o seguinte, que o 4, o arcano 4, é a lei da causalidade, a ação da cadeia dos fenômenos ligados entre si. Ou seja, parece casual, mas está tudo muito ligado, né? E ele diz o seguinte, que no plano humano, ele simboliza a personalidade. E aqui para frente ele vai falar muito sobre a questão da personalidade e da individualidade. Ele fala que isso aqui é um símbolo representado pela cruz, que é o corpo. Tá bom, Tiana. Obrigada pela mão. E que ele fala que é esse símbolo aqui, né? Da cruz no corpo físico. É a visão do material denso, a nossa forma, o etérico, que são as sensações, o astral, que são as emoções, e o mental, que é o intelecto. Ele fala que 4 significa isso. E que os discípulos ainda não estavam, eles não achavam que os homens estavam prontos para a união com o divino. Por isso que os discípulos questionam Jesus, não que ele conversava com a mulher, né? Sobre isso. Então, e que eles ainda estavam nesse trabalho externo, de ritos, liturgias, então que tinha ainda coisas do passado, mas principalmente, por que ele ainda fala 4 meses para a colheita? Porque eles não estavam prontos ainda para essa colheita, para esse, no entendimento deles, né? Por isso que fala dessa forma. Simbolicamente, percebemos que os discípulos ainda não estavam prontos, pois achavam que ainda não era tempo de colher. Aí Jesus pega e responde. Jesus se opõe, está lá mesmo assim. Pois eu vos digo, erguei os olhos e contemplai os campos das almas, né? E na Europa disse que os trigos, eles ficam brancos, eles não ficam amarelados como em outras partes, não, quando eles já estão ficando prontos para a colheita. De vez que já estão brancos para a ceifa, estando purificados, brancos, sem mancha. Então Jesus traz para eles um novo olhar, uma nova forma de ver aquilo tudo. Porque ele fala, eles já estão, as almas já estão prontas. E se a gente olhar, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana, ela já estava pronta para aceitar, ela já estava aberta para aceitar. E ele fala o seguinte, que ele faz esse desafio porque era uma comunidade herética, contraditória, aparentemente era um povo, né, que era contrário a tudo que se pregava contra Israel. Então, que ele estava ali, ninguém olhava para aquela comunidade como se ela estivesse pronta para aceitar o Cristo, as palavras do Cristo, né? Alguma coisa errada você ficou? Não, tá certo. Inclusive, a Judéia era contraposta à Samaria, né? Porque Isso. O povo da Judéia não considerava a Samaria como digna do conceito de Deus que eles levavam. Né? Eles desprezavam os samaritanos, tanto que a gente tem a parábola do bom samaritano. Isso. Né? Assim, então tem essa contraposição mesmo. É verdade. Assim, eu não trouxe a parte anterior, porque a gente já deu uma estudada aqui, mas a gente pode até trazer, se for completar, né?
É isso mesmo que a Patrícia falou. Então, esse olhar, eles não tinham esse olhar para Samaria, para os samaritanos, porque eles consideravam que aquele povo, né, não tinha condições. E Jesus mostra para eles, porque quando ela vai lá, feliz, entregue, e traz aquele povo todo, e Jesus também conta para frente que ele ainda passou 2 dias com aquele povo, que ele é convidado, e ele passa 2 dias lá, então aquele campo já estava fértil para ouvir as palavras dele. E Jesus mostra isso para os futuros discípulos, né, vamos dizer assim, que ainda não eram formados. Então, e mostra que essa semeadura e essa colheita não tem tempo, não tem época. Ela pode ser a qualquer momento e de qualquer forma. Tá? E eu achei isso aqui muito lindo, pois eu vos digo, erguei os olhos e contemplai os campos das almas. Ou tira do material, né? Tira o olhar do material, olha diferente. Veja que já estão brancos para a ceifa, para a colheita, estando muito purificados, sem mancha. Então, aquilo ali já era pronto, um campo pronto para ser colhido. Aí tem uma perguntinha. Quem que é o semeador e quem que é o ceifador? Aí a gente traz essa pergunta para a cabeça da gente, que o pastorino mistura e faz uma boa... vamos lá. Ele fala o seguinte, que o ceifador é aquele que colhe, tá? E ele recebe o prêmio por tudo que ele fez. Ele ajunta esse fruto, ele traz para a vida imanente, ou seja, para a sua essência, para o seu ser, ele traz isso. Ele abre o coração, ele expande o coração. E depois a gente vai entender por que ele fala isso. E nele recolheu o amor, ele expande, e ele trata aqui o ceifador como o Espírito. Observa como que o pastorino é sutil e muito danado. Ele fala o Espírito, ele trata o Espírito como letra maiúscula. O Espírito, ele fala de uma maneira divina, né? Aquele Espírito. E que o semeador é o Espírito, é a personalidade. Ele traz esses 2 conceitos para a gente. Aí ele coloca Espírito em minúsculo mesmo. Por quê? Ele trata o semeador como personalidade. Não como pejorativo, mas algo muito importante que vai colhendo para a gente lá na frente, que vai semeando para a gente, e lá na frente a gente vai colher como individualidade. E quando Jesus fala, e aí, né, ele fala que no futuro tudo isso se ajunta e se regozija. Tá? O mestre pega, aí tem um ditado, um é o que semeia e o outro é o que colhe. Com efeito, a personalidade semeia na terra suas ações boas e más. Entretanto, a individualidade que colhe esses frutos, seja ele conforme foi plantado. Se eu plantei um pé de coisa boa, é um pé de coisa boa. Se não, é uma coisa, né, não tão boa ainda. E aqui ele diz o seguinte, a personalidade, que é o semeador. Né? A gente tem que entender que precisamos dessa personalidade, dessa persona. Eu não vou entrar nessa área que eu não entendo muito, mas que a gente precisa disso. Ela se esforça, ela estuda, ela aprende, ela busca semear dentro de si culturas, experiências. E trata a individualidade como ceifador, ou seja, aquele que vai colher, aquele que vai ser contratado para fazer essa colheita. Né? E ela colhe os resultados disso, seja armazenado durante séculos, ela aproveita o aprendizado e a evolução. Então, quando ela faz isso, a gente vai ver também um pouco para frente, que isso não é só numa vida. A gente vai colhendo, vai fazendo, pode ser nessa, mas as próximas é que vão ser, vamos dizer, ser colhidas por essa individualidade. Gente, está caminhando? Está avançando? Tá bom. Então, aí ele fala o seguinte, olha, o Cristo interno, enviado aos seus discípulos, no papel de individualidade e desenvolvimento. Ou seja, Felipe, Nathaniel, né, André, que estavam lá, estavam nesse processo da individualidade, da busca deles mesmos. E a gente segue o caminho junto com eles. E por quê? Eles falam, lá para frente a gente vai ver, dessas personalidades anteriores, do trabalho que foi feito. Tá? Isso aqui a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Então, através das reencarnações que a gente colhe, a gente vai, nessa encarnação, a gente vai se esforçando, vai fazendo tudo que pode,
dentro do que é possível para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo, e consegue alguma coisa mais. Ajunta mais um saláriozinho. Depois a gente vai uma existência para frente colher. É um processo de reencarnações. Então fala que no Evangelho até pode citar um pouco, reconhece a reencarnação, mas não cita isso como reencarnação. Então, por isso que ele diz aqui, olha, quem semeia e quem colhe não são as mesmas pessoas, não é a mesma personalidade, mas é a mesma individualidade, porque eu não mudo, eu não morro, não desencarno, vou lá e mudo, não, eu volto para esse planeta onde eu ainda tenho os meus processos, né, para poder melhorar. Então, eu como individualidade, eu trago, o que não trago mais é aquela personalidade que já andou, caminhou um pouco. Então, por isso, ele fala que isso aqui não é a mesma pessoa, mas é aquele espírito imortal. Então, ele fala que a gente só desperta na personalidade, nesse trabalho que a gente faz, e que as novas personalidades, né, essas novas consciências que vamos vivendo, elas são também desenvolvidas, aí você vai buscando, você vai entendendo, você vai crescendo, e isso é sucessivamente até a gente chegar onde a gente precisa chegar, né? Então, ele pega, deixa eu voltar aqui, eu acho que voltar. E por isso que ele fala lá, que um semeia e o outro colhe, mas é o mesmo se a gente pensar em termos de espírito imortal. Quando ele fala que essa parte que também virou um pouco minha cabeça, que eu falei assim, gente, mas como assim? Jesus fala isso para os discípulos o tempo todo, que eles entraram no trabalho dos outros, né? Então, como a gente já viu antes, como os discípulos ainda não estavam naquele caminho da individualidade, eles naquele momento, eles estavam entrando realmente onde alguns, né, lá para trás já plantaram. Aí ele está fazendo um caminho diferente, mas que alguém veio fazendo. E esse caminho, aqui ele cita Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Então, eles fizeram esse plantio, eles trouxeram esse ensinamento, e os discípulos naquele momento, vamos continuar chamando de discípulos, eles estão vivendo aquilo, no aprendizado. E ele diz o seguinte, que isso aqui é tão verdade que lá, Pedro, João, Pedro, Nataniel, os 5 lá, eles ainda não estavam prontos como individualidade, que somente João, aí isso é uma informação do pastorino, tá, gente? Eu não vi, que somente João Evangelista, que era o espírito, né, a personalidade de Samuel, o profeta, que foi um profeta de suma importância para a sua época, né? Então, que ele sim, e ele também fala de Paulo um pouco, que ele, o João Evangelista, ele sim, era um espírito em que já tinha vivido, ele já tinha plantado, então naquele momento ele também já estava colhendo tudo que ele plantou lá atrás. Então, por isso que ele fala, olha, vós trabalhastes, ou não trabalhaste, os outros trabalharam. Então, por isso que ele fala nesse versículo que eles entram no trabalho do outro e não ainda fizeram o próprio trabalho, o próprio caminho ainda. É isso que Jesus fala. Então, e aqui eu encerrei, aí eu fui pronto. Eu acho que o que Jesus, né, o que esses versículos trouxe para mim? Eu trouxe a colheita, ceifar, a semeadura. O que traz para mim? O que me deu de esperança? Que eu estou trabalhando, apesar da gente de eu ler, de eu entender a doutrina espírita, eu vou trabalhar, isso tudo trouxe para mim o seguinte, olha, o que é que eu estou fazendo aqui agora é o que eu vou colher lá na frente, né? Aí tá, fui dormir com esse tal e voltei o Sinal dos Tempos, o último capítulo. Beleza aí, gente? Posso pular? Nessa passagem, é o que nós fazemos hoje, quando chegar do lado de lá, abrir uma tela igual a essa e mostrar para a mãe, isso aqui eu não fiz. O esquecimento é esquecer do que eu plantei e que eu tenho que colher. E que eu tenho que voltar aqui para colher. Por isso que tem várias pessoas com enfermidade, mas por quê? Essa planta
plantação do corpo de Aguinaldo, vai voltar um outro espírito, o mesmo espírito, com outro corpo, para colher aquilo que eu fiz de errado aqui. O espírito é o mesmo. necessário para você. O espírito é o mesmo lá, sabe? Que foi e que já lá na frente já plantou errado também e que está só passando por cima aqui. Exatamente. Assim, hoje a gente, né, não precisa falar muito, mas a gente entende hoje que o que está proposto aqui para mim, como se diz, é o que eu me propus a viver para consertar algumas coisas que precisam e fazer um caminho diferente, né? Então, assim, as enfermidades, por mais que sejam difíceis de compreender, elas têm sua razão. Eu sou uma resistente em falar dessas coisas, sabe? Porque eu entendo que cada um, né, tem a sua dor, tem o seu sentimento e às vezes não é compreensível. Então, mas dentro do que a gente tem aprendido, compreendido, a questão do karma, eu acho que cada um, né, tem que pensar e vivenciar. Mas tem sentido na vida da gente, é o que eu posso dizer para mim. Tem sentido o que eu estou vivendo hoje, mesmo que aparentemente isso não seja, né, construído nesta existência aqui agora. Então, mas eu acho que respeitando cada um, né, pode. Então, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer um Frankenstein desse estudo, vou trazer a Gênese pra gente. Por que eu trouxe a Gênese? Esse último capítulo da Gênese aqui, São Chegados os Tempos, ele é um troço, gente, esse livro aqui, a primeira edição dele, na capa aqui, fala que ele foi escrito, publicado em 1868, não estou brincando. A primeira edição publicada em janeiro de 1868. Estou sem óculos de perto, mas pensa, gente. Se vocês tiverem curiosidade, pega na internet e lê como é real, como é hoje, tão presente na vida da gente, tudo que é chegado aqui. Quando eu li também, que eu estava nesse caminho, que a gente já estudou isso aqui, mas eu sempre leio, eu sempre busco isso, que fala assim, são chegados tempos marcados por Deus para a regeneração da humanidade. Parece uma coisa assim, né, tenebrosa, mas não é. É muito bonito quando ele explica. E eu fiquei pensando, gente, nós estamos falando de um livro publicado em 1868. Eu estou agora aqui, mas é chegados os tempos para mim agora, para o meu coração, para a minha consciência, para o meu despertar, né? Aquilo lá, se eu vivi naquela época, eu não sei, provavelmente, aquilo para mim talvez não fosse despertar, mas hoje desperta a minha consciência. Então, quem tem, eu vou trazer resumo do resumo, mesmo que eu acho que não vai dar tempo, mas é maravilhoso e muito consolador esse capítulo, tá? Então, ele fala que são chegados os tempos. E ele coloca duas coisas. Para os incrédulos, nada, não precisa falar nada. Eles não vão acreditar em nada mesmo, eles não acreditam em nada. E para quem acredita, para os crentes, ele fala que é místico, sobrenatural, e não tem nada disso. É só a lei cumprindo, é só o que está determinado. E fala que o globo progride fisicamente como os seus habitantes. Um pelos elementos e o outro pela depuração dos espíritos, encarnados e desencarnados. Como Lázaro disse, quando a gente faz uma prece para um desencarnado ou um encarnado, nessa interligação, e quando a gente quer que o nosso planeta, nossa Terra melhore, como fala aqui, temos que fazer essas preces mesmo porque estamos interligados. Então, não vai modificar, não vai depurar só quem está na Terra encarnado no corpo físico. Também quem está lá do outro lado está ligado a esse planeta, também isso vai acontecer. Por isso que ele fala que as nossas orações são de suma importância a todos, tá? Então ele fala que é pelo desenvolvimento da inteligência, da moral e dos costumes, que é uma coisa que a gente pega, né, gente? Costume. A casa é assim, a casa é não sei o que, o povo é daquele jeito, então ainda temos que aprender muito. Ele fala que é um movimento universal, não é de uma raça, não é de um povo, que dessa vez é universal, né? Esse progresso vai vir moralmente de todos, não é de uma, vamos dizer, não é de uma raça, e que por mais que não queiramos,
nós fazemos parte sim dessa evolução, desse momento. Porque mesmo que eu não queira, eu vou estar progredindo de alguma forma. E se eu não progredir, não é que eu vou ser mandado para um planeta que não sei o que, sem proteção, não. Eu vou ter toda a proteção necessária dentro das minhas condições que eu estou naquele momento. Vamos lá, não vou ficar um réu, não. Vamos ter muita proteção, né? Mas que o globo vai progredir de alguma forma. Então ele fala, olha, hoje, o que está acontecendo? A gente preocupou muito com a questão material, muito. Então, a inteligência, tudo. Mas agora a gente tem que ter um outro olhar. A gente tem que olhar esse desenvolvimento moral que é necessário para a humanidade se envolver. Então, e tem uma coisa que acontece dentro da gente que é tão natural que quando eu percebo que aquilo não comporta mais dentro de mim, eu vou em busca, sabe? Você sente uma falta. Aí você fala, gente, o que está de errado? É porque você já está necessitando caminhar, você está com outro olhar e por isso é que você precisa fazer diferente o que aquilo não está, né? É um incômodo mesmo. Né? Quando eu comecei a frequentar as casas, eu falei assim, gente, tem uma coisa esquisita, não está bom, não sei o que, minhas noites estão assim, e aí esse descobre, você fala assim, olha, eu encontrei o caminho, né? É o seu caminho, a sua... Eu penso, eu sempre falo, gente, é para cada um, para mim. Então, as minhas opiniões são importantes para mim, né? Cada um. E falo também que isso não surge ao acaso, porque aí vem as inspirações, os desejos. Eu quero melhorar, eu quero estar numa posição. Não é porque eu vou morrer e posso ir para o inferno, é porque a necessidade vem uma coisa dentro da gente que é diferente, traz um sentimento e uma necessidade. O seu olhar já não é o mesmo para as coisas, né? Então, por isso que a gente sente essa mistura, esse negócio. E por isso que ele fala, hoje, pensa lá ele falando hoje, hoje não são mais as estranhas do planeta que se agitam, é da humanidade. Gente, isso é tão real para mim. Hoje todo mundo está tão assim, agitado internamente, buscando força, buscando alguma coisa, que realmente o planeta está caminhando como tem que caminhar, mas nós temos uma necessidade diferente, nós estamos em busca de alguma coisa, nada satisfaz mais. Né? Então, por isso que ele fala que são as entranhas, é a humanidade é que está fazendo essa diferença agora. O planeta, ele está como tem que caminhar, né? No comando do Pai lá de Deus. Tem muito progresso a realizar e ele fala que a base disso é a caridade, fraternidade, solidariedade. E que isso tudo, esse é o caminho que assegura, né, a questão moral do planeta. Não adianta. Crenças, que a gente tem aprendido muito sobre crenças. É impressionante como que essa palavra fez uma revolução dentro da minha cabeça. Com as instituições antiquadas que temos hoje, né? Não é possível isso. Que, aí ele olha esse bacana, ele fala resto de outra idade, que foi bom na época que era possível para mim, era o que eu conseguia. Se era aqui que eu conseguia enxergar, era aqui que eu conseguia enxergar, não tem nada de errado. Mas hoje é possível fazer alguma coisa mais, levantar os olhos e caminhar, né? Aqui ele fala de uma coisa muito importante, que não é só desenvolver inteligência, os homens precisam de trazer o sentimento, né? Elevar esse sentimento, e egoísmo e orgulho, que são consideradas chagas da humanidade, né? Que quando isso existir, realmente a gente não caminha, né, gente? Nem comigo, nem de jeito nenhum. Aí, olha que o Lázaro tinha falado isso. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente povoe, não é, precisa que somente povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que ao bem se dediquem. Ou seja, precisamos dessa comunicação aí, desse grupo. Não adianta eu querer achar que é só aqui na Terra. Então, por isso que eu preciso de entrar no consenso com quem está me seguindo aí, né? Esses espíritos encarnados que estão sempre comigo e buscando os meus momentos de fraqueza, eu preciso conversar com eles sempre ou outro.